Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Que assim seja. Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. E agora temos aqui um convidado especial, um ouvinte nosso, amigo querido, irmão Luiz Felipe Coelho. Seja bem-vindo. Obrigado, que Jesus nos ampare sempre. É isso aí, aqui o ouvinte participa também, né? Ele falou, mas eu nem sei qual é o tema. Não, vai estudando com a gente aqui, vai pitacando. Uma conversa. Né? Estudar aqui a gente é uma conversa, um estudo. Porque do mesmo jeito que o ouvinte está em casa nos ouvindo, né, ele também está ali refletindo, também está raciocinando. E é bom que o Felipe vai levantando aí as questões, as dúvidas. Ele que é um sacerdote de Umbanda, mas estuda muito a doutrina espírita, né, Felipe? Há muito tempo, não é? Olha aqui, ó. Desde o tempo do Gerson Simões e Djalma Santos. Isso aí é afilhado de Gerson Simões Monteiro e de Djalma Santos. Então, conhecimento ele tem, como ouvinte, para estar aqui sentado com a gente, nos auxiliando na nossa conversa, no nosso estudo. Nós estamos aí no Livro dos Médiuns, vamos iniciar o capítulo 7, Bicorporiedade e Transfiguração. Eu acho, Paulo Renato, que a Miranda tem bicorporiedade, que ela já foi vista em vários lugares aí ao mesmo tempo. Às vezes dá essa impressão mesmo. Então hoje nós vamos descobrir, ela vai revelar isso aí pra gente. Vamos iniciar, ela tá enrolada com a mochila, como sempre, mochila bonita, hein? Olha, a mochila nova, podia botar para sorteio também. O Luiz Felipe tá dizendo que a mochila combina com a jaqueta dela, é verdade. Tá chique ela, não tá? Tá, hoje ela tá... Tá bem pra caramba. Ela tá bem, Da Miranda, Senhor Jesus, vamos lá no Saara que tem mas dela. vocês sabem que se chegar a 2.000 likes, a gente vai sortear a própria Miranda. Pra levar até em casa. Com 7 gatos e 2 cachorros. Aí leva pra casa mesmo. Uma semana na casa de cada ouvinte. Deus seja louvado. Vamos lá então. Livro dos Médiuns, capítulo 7, Bicorporiedade e Transfiguração. Então no item 114... Kardec vai dizer o seguinte: a bicorporiedade e a transfiguração são variedades do fenômeno das manifestações visuais. E por mais maravilhosos que possam parecer, à primeira vista, facilmente se reconhecerá, pela explicação que deles se pode dar, que não estão fora dos fenômenos naturais. Ambos se fundamentam no princípio de que tudo o que foi dito sobre as propriedades do perispírito, após a morte, também se aplica ao perispírito dos vivos. Sabemos que, durante o sono, o espírito recobra parcialmente a sua liberdade, isto é, isola-se do corpo, e foi nesse estado que, em muitas ocasiões, tivemos a chance de observá-los. Mas o espírito, quer o homem esteja vivo, quer morto, traz sempre o seu envoltório semimaterial, que pelas mesmas causas que já narramos, pode adquirir a visibilidade e a tangibilidade. Há fatos bastante positivos que não podem deixar qualquer dúvida a tal respeito. Citaremos apenas alguns exemplos que conhecemos pessoalmente, e cuja exatidão podemos garantir. Aliás, se consultarem as suas recordações, todas as pessoas haverão de registrar outros fatos análogos. E aí, Paulo Renato, realmente é um fenômeno impressionante. O Chico, por exemplo, já tem diversas histórias do Chico, né, que pessoas viram o Chico, conversaram com ele e depois descobriram que na realidade ele estava lá em Pedro Leopoldo. E ele foi visto em São Paulo, foi visto em outros locais e as pessoas ficaram sem entender nada. Mas o fenômeno da bicorporiedade é realmente impressionante. E realmente muito interessante,
né? Porque também pode dar a ideia de que o espírito pode se dividir no que diz respeito à sua individualidade. No Livro dos Espíritos, na questão 8.9, Kardec levantou uma questão, digamos, conexa. Ele perguntou assim: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? E eles responderam: sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Na 8.9a, ele volta à questão: o pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo, né? Então, nesse sentido da bicorporeidade, né, o espírito, a individualidade em si não se subdivide, não se biparte. Então é natural que, dependendo da condição evolutiva do espírito, ele possa de alguma forma se apresentar, deixando o corpo em algum estado, digamos assim, de expectativa, né? O espírito pode se deslocar e, de repente, atender alguma questão que ele julgue necessária. Ó, Miranda já chegou derrubando água aí, ó. Tragédia, ele que desbarrou. Porque assim, eu fui botar água pro Paulo Renato, mas ela, com o magnetismo dela, ela olhou e já provocou o derramamento da água. Então esse fenômeno, como o Paulo Renato estava falando, qualquer um de nós está apto a produzi-lo, não é? Porque uma vez desdobrado do corpo, nós podemos aparecer em outros locais, e aliás, isso é muito comum. A gente sair do corpo, estar em outro local, é comum. O que não é comum é nós não nos tornarmos visíveis. É o desdobramento, né? Você desdobra, sai do corpo. Isso é normal, acontece comigo, com o Luiz Felipe, com o Renato, com o Miranda, com você que está aí ouvindo. Então você daqui a pouquinho vai dormir, que já está quase na hora, e aí você vai sair do corpo. Então você entra em contato com outros espíritos, pode entrar em contato com outros encarnados, pode estar em qualquer lugar. O que não é comum é você ser visto. E ainda menos comum ainda é você se tornar, além de visível, tangível. Essa que é a questão. A dificuldade maior, e que mostra que o fenômeno não é um fenômeno raro, não é um fenômeno comum, é você se tornar não somente visível, mas também tangível. Não é isso, Paulo Renato? Justamente essa que é a grande, digamos, característica. A Miranda está preocupada, a gente tentando estudar, e ela está preocupada que o livro do Paulo Renato, ele tem propriedades especiais. Não molha, não tem nenhum problema. Anti-queda. Tudo. Só não tem as folhas que se perdem ao longo do tempo. Mas não é, ainda... O Luiz Felipe tá colocando aqui, né? Como eu falei, ele é nosso ouvinte, sacerdote de Umbanda. Na Umbanda, você já viu história desse tipo, Luiz Felipe? Na Umbanda acontece como bem Paulo Renato falou, o espírito sai de determinadas zonas, né? E vem trabalhar com os médios, né? Os espíritos saem de determinadas zonas de trabalho para vir trabalhar com os médios dentro do terreiro de Umbanda. Então, fazendo essa alusão, mal comparando, podemos não enxergá-los ou enxergá-los. Então ele trabalha com o médium, se desloca de um determinado local, se desloca e vem trabalhar com o médium. Isso acontece muito em terreiros, em centros espíritas, no candomblé também. No candomblé menos, mas mais na Umbanda. E isso vale não só para o espírito desencarnado, né? Como está falando aqui. Você, Luiz Felipe, médium, você pode sair do corpo, aparecer em outro local, e nós aqui podemos tocar em você. Não, com certeza. Eu me materializo em outro local. Exatamente, a bicorporeidade. Isso, a bicorporeidade, isso acontece realmente, é verdade. Que o Paulo Renato estava até lembrando do Eurípides Barçanufo, não é? Que tem os fenômenos de bicorporeidade que aconteceram com ele. E bem registrados, né? Por testemunhas locais. Testemunhas locais. É interessante, mas é sempre... de alguma forma curioso o fato, por não ser tão comum,
E para algumas pessoas pode mesmo parecer absurdo, né? Aqueles que julgam que o espírito esteja preso, enclausurado no corpo físico. Então a pessoa às vezes não consegue entender, racionalmente falando, essa possibilidade que nós temos como faculdade, né? Que precisa ser desenvolvida, é claro, mas essa possibilidade que nós temos de sair do corpo físico e aparecer, né, em outro lugar, conversar, fazer aquilo que deva ser feito. Temos também essa história bem conhecida, ao menos no meio espírita, de Antônio de Pádua, né, Santo Antônio de Pádua. Então, é interessante isso. Kardec fez uma pergunta sobre visitas entre pessoas vivas no Livro dos Espíritos. Na questão 413, ele fala do princípio da emancipação da alma, porque esse desdobramento, essa bicorporeidade é uma emancipação da alma. Ele fala, do princípio da emancipação da alma parece decorrer que temos duas existências simultâneas. Quer dizer, deixamos o corpo aqui e vamos aparecer e interagir em outro lugar. Local. Banerjee era até, o professor Amendas Nath Banerjee até fez algumas considerações a esse respeito nos estudos dele. Então dá a entender que temos realmente duas existências conscientes, mas não é isso que os fenômenos estudados por Allan Kardec e Eurípides Barçanufo e outros tantos aí tem que aqui um relato, deram. O Paulo Renato, o Eurípides estava dando aula, né? Esse é o mais conhecido. Tá assim, ó, quando de um dos partos que realizou, né? Quer dizer, o Eurípides ele era educador, realizava partos, e o homem fazia de tudo. Aí estava lá, ele estava dando aula, estava na sala de aula do colégio Allan Kardec, e ele avisou aos alunos, ele avisou aos alunos que o marido de uma senhora a quem ele acabara de realizar o parto em desdobramento espiritual estava chegando a cavalo em roupa de montaria. Pediu aos jovens que se levantassem assim que ele adentrasse na sala. Nesse exato momento entrou o homem, esbaforido, pedindo que o professor Barçanufo fosse correndo fazer o parto da esposa. Comunicou-lhe então Eurípides que já tinha realizado o parto e que tanto a mãe quanto a criança estavam bem. Olha que coisa impressionante. O homem não se convenceu. Redarguiu que não tinha visto no caminho da fazenda até o colégio e insistiu que Eurípides retornasse com ele. Assim que chegaram na casa, a parturiente exclamou: "O senhor não precisava vir de novo, seu Eurípides. Eu e o bebê estamos passando bem." O professor regressou então ao colégio para dar continuidade à aula. É impressionante, né? Foi presenciado pelos alunos, com testemunho ali. Agora, é evidente que algumas pessoas que possam estar nos ouvindo vão falar: isso é mentira, isso aí foi inventado, tal. Mas aí é uma questão de estudar a base, né, que é Kardec. Se o espírito pode se materializar, né, através do seu corpo espiritual, o perispírito, por que não um encarnado fora do corpo, desdobrado, não pode materializar? Não é isso, Maria de Fátima Miranda? E vocês estavam conversando e eu refletindo assim. Mais tarde, quando nós tivermos mais maturidade e compreensão dessas leis que regem a vida, nós vamos entender como é que as pirâmides do Egito foram construídas, porque eram espíritos, de repente, que vieram aqui já para deixar marcado algo que nos convidasse à reflexão. Uma outra história do Eurípides aqui, contada pela Dolimar Borges da Silva. Tá no livro? Qual livro? Não, aqui eu vou ter que ver aqui. Isso aqui é um texto, né, contando algumas histórias. Uma mulher estava à beira da morte e pediu ao esposo que fosse até a farmácia do seu Eurípides e buscasse um remédio. O companheiro enrolou uma garrafa em papel e pôs a caminho de cavalo. Entretanto, parou primeiro em um bar, bebeu e acabou adormecendo. Olha só. Voltando para casa, lembrou-se de que tinha ido a Sacramento buscar um remédio para a mulher. E deparando-se com um curso d'água que estava turva após a chuva, encheu a garrafa e deu a bebida à esposa. Esse aqui é marido bom, hein, ô Paulo Renato? Atencioso. Esse aqui é bom, hein? Também devia estar na ressaca. Se todos fossem assim, né? Meu Deus do céu. Tomara que a Alessi não escute isso, hein? Vamos lá. Informando que ele encheu a garrafa com essa água aí, né? Que ele encontrou no caminho. Da vala. E informou para a esposa que o seu Eurípides lhe deu a garrafa para que ela tomasse de 2 em 2 horas.
Ainda mentiu, né, dizendo que Eurípides é que tinha dado. A mulher, após tomar a água, pediu ao marido que avisasse ao seu Eurípides que estava bem melhor, mas que precisava de outra receita para terminar de sarar Jesus. Quando o esposo finalmente encontra Eurípides Bassanufo, assim que desceu do cavalo, recebeu a garrafa com o remédio verdadeiro e uma advertência do professor, para que não tornasse a repetir a artimanha que havia feito da primeira vez, utilizando seu nome para dar remédio à esposa em seu nome. Que não repetisse aquilo de novo, ou seja, ele sabia perfeitamente o que fizera o homem às escondidas. É impressionante a mediunidade de Eurípides, né? Tem 2 livros, Eurípides, o Apóstolo da Caridade, e tem Eurípides, o Homem e a Missão. Não conheço. Então é isso aí, vamos dar continuidade aqui. Mas a gente observa, paralelo a isso, a grandeza do espírito. Nós estamos estudando um fenômeno em particular. Sim. Mas temos que considerar também a misericórdia de Deus, que nos concede, por alguns momentos esses que pode ser uma encarnação, nos concede a possibilidade de vivermos par e passo, digamos assim, lado a lado, com espírito de alta envergadura como Eurípides Bassanufo. Em outra situação fora do corpo físico, na esfera espiritual, eu acredito que seria, ao menos falando por mim mesmo, seria muito difícil, quase impossível, ter essa convivência com um espírito de tão alta evolução. E lembrando que Eurípides viveu pouco tempo. Desencarnou na gripe espanhola. Né? Ele que desencarnou novo. Ajudou tanta gente. Ajudou a curar tantas pessoas. Aí o ouvinte deve estar falando, mas por que isso, né? Porque a vida na Terra, a gente vive o tempo que precisamos viver aqui. E Eurípides veio, cumpriu com a missão dele. E desencarnou, acho que com 30 e poucos anos. Menos de 40. Na gripe espanhola. Agora é interessante, porque nesse caso que foi narrado aí, da garrafa que eu mexeu com água turva, que dizia barrenta de chuva e tal, um espírito na condição dele, quando a senhora sentiu-se enferma e pensou nele, já tinha evocado. Ele já estava na sintonia da necessidade dela, por isso acompanhou o procedimento do marido. Segundo alguns curiosos, que não vem ao caso, mas é que eu lembrei da possibilidade dele ter sido a reencarnação do Rufus, do livro lá, Ave Cristo. Olha, eu estou vendo aqui, é uma indicação para quem quiser ver, tem um filme no YouTube, produzido pelo Oceano Vieira de Mello, só vocês escreverem filme Eurípides Bassanufo, educador e médium, tá? Escrevam lá no YouTube, que vocês vão conseguir ver. Eurípides Bassanufo, médium e educador. É assim que está aqui no YouTube. Eurípides Bassanufo, médium e educador. Aí vocês vão poder ver um pouquinho aí da história. Tem eu acho que foi até o Lima Duarte. Ele interpreta um momento lá do filme que fala sobre Eurípides, ou é ele que está narrando, que o tio dele, ele era espírita. E o seu Peró, se eu não me engano, era amigo dele. E eles se reuniam para fazer os momentos lá de estudo da doutrina. E convidavam o Eurípides, que nunca se interessou. Aí um dia, ele era católico, bem decidido. Aí ele e um amigo decidiram ir até o local lá que o tio morava para observar a reunião. A comunidade toda daquele povoado estava junto na reunião, que eram poucos, não era tanta gente assim. Quando ele entrou, tinha 2 cadeiras vazias lá. Aí o tio falou, podem sentar aqui, nós já aguardávamos vocês. Aí, durante a reunião, Eurípides, pensou, que nisso lembra Kardec, quando foi observar os fenômenos das mesas girantes, que aí ele ficava observando e indagando possíveis perguntas de caráter científico que ninguém compreendia. Aí ele, pensando, acompanhando a reunião, pensou assim, o meu sonho é uma compreensão maior das bem-aventuranças. E eu gostaria muito de ouvir do João Evangelista a explicação das bem-aventuranças. Aí narra que um dos médios, que era um lavrador, que nem era alfabetizado, se levantou e começou item por item das bem-aventuranças, explicando a ele. Era o próprio João através do médio. Interessante, né? Muito interessante. Vamos nós então?
Item 115. Tá com o livro aí, Luiz Felipe? Okay. Lê pra nós aí, ó. Item 115. Aqui a gente trabalha, rapaz. Não tem moleza igual a Miranda, não, ó. Cadê, ó? Vira aqui. Tá lá embaixo. Tá aqui, ó. Cadê? Já tá aí, ó. 115. Então vamos na voz bonita, não é, Miranda? De Luiz Felipe Coelho. Vamos lá. Deixa eu ver se eu enxergo aqui que eu tô sem óculos. Ih, rapaz, vai. Se não enxergar, a gente lê pra tu. A mulher de um dos nossos amigos viu... Ó, só, o item é aparições de espíritos de pessoas vivas. Isso. Não é isso? Isso. Então vamos lá. 115. A mulher de um dos nossos amigos viu repetidas vezes entrar no seu quarto durante a noite, houvesse ou não luz, uma vendedora de frutas que ela conhecia de vista, residente nas cercanias, mas com quem jamais falará. Grande terror lhe causou essa aparição, não só porque a época em que se deu e ela ainda nada conhecia do espiritismo, como também porque se produzia com muita frequência. Ora, a vendedora de frutas estava perfeitamente viva e aquelas horas provavelmente dormia. Assim, enquanto na sua casa seu corpo material repousava, seu espírito com o respectivo corpo fluídico ia à casa da senhora em questão. Por que motivo? É o senhor que não sabe. Diante de tal fato, natureza, um espírita iniciado nessa espécie de fenômeno, ter-lhe-o-ia perguntando disso. Porém, nenhuma ideia teve a senhora. De todas as vezes, a aparição se eclipsava sem que ela soubesse como, e de todas igualmente, após a desaparição, cuidou de se certificar de que as portas estavam bem fechadas, de modo a não poder ninguém penetrar-lhe no aposento. Esta preocupação lhe deu a prova de estar sempre completamente acordada na ocasião e de não haver sido joguete de um sonho. De outras vezes, viu da mesma maneira um homem que lhe era desconhecido e certo dia viu seu próprio irmão que se achava na Califórnia. Este se lhe apareceu com a aparência tão perfeita de uma pessoa mal que no princípio... Este se lhe apresentou com a aparência tão perfeita de uma pessoa real que no primeiro momento acreditou que ele houvesse regressado e quis dirigir-se a palavra. Logo, entretanto, o vulto desapareceu sem lhe dar tempo a isso. Uma certa carta que posteriormente lhe chegou trouxe-lhe a prova de que o irmão que ela vira não morrera. Essa senhora era a que se pode chamar de médium vidente natural, mas, então, como acima dissemos, ainda nunca ouvirá falar em médiums. E aí, Maria de Fátima, Miranda, tem um minutinho, tá chegando o final do programa, a gente vai voltar aqui nesse tópico. Pois é, lá no Nordeste, de vez em quando, apareciam essas situações, né? O pessoal chamava de aparição, mas nem sempre era com desencarnado. Às vezes a pessoa pensava tão forte no outro, imagino, e conseguia ser percebido com essa mesma situação, a casa toda fechada. Eu vi fulano aqui. Mas eu lembrei do Joãozinho. Ele foi ao centro, uma certa tarde. Joãozinho, um amigo nosso, né? Ela fala como se todos os ouvintes conhecessem o Joãozinho. De qualquer maneira, eles não conheceram o Joãozinho. Joãozinho. Na realidade, ele foi ao centro, estava no Bezerra. E a irmã dele chegou em casa. Quando chegou, passou, ele estava no quarto, sentado à cadeira, na escrivaninha, sabe? Numa mesa que ele costumava estudar. E ela olhou, percebeu ele ali, tudo bem. Daqui a pouco o João chegou em casa. Ela, mas você já não estava aí? Porque eu te vi sentado, onde ele costumava ficar estudando. Então são coisas que às vezes a pessoa não percebe porque não consegue fazer essa correlação. Justo. E dito isto, como o tempo não tem bicorporeidade, a gente volta no tema semana que vem, agradecendo a Luiz Felipe Coelho, nosso ouvinte, que vai estar conosco semana que vem também, ele vai participar de alguns programas aqui conosco.
Maria de Fátima Miranda e Paulo Renato, muita paz a todos. Jesus nos conduz. Deus nos abençoe. Que a paz esteja convosco. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, muita paz a todos. Estamos aqui novamente estudando o livro Revista Espírita. Revista Espírita, livro toda hora, Revista Espírita de 1858 a 1868, os números pares. Lembrando a vocês que o Clube da Fraternidade, vocês associem-se, porque nós precisamos de vocês. 3386-1422, 3386-1422. Estamos aqui novamente, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. E vamos prosseguir com o tema da obsessão. Perfeito. Então nós estamos estudando na revista de outubro de 1858, Obsediados e Subjugados. Vimos no nosso programa anterior Kardec colocando alguns pontos principais que nós os estudantes da doutrina espírita, devemos levar em consideração no que se refere aos espíritos. E nós paramos no sétimo ponto principal, em que ele falava que o grau de constrangimento e a natureza dos efeitos que produz marcam a diferença entre a obsessão, a subjugação e a fascinação. Nós até comentamos que Kardec passou-nos a impressão de que ele considerava a fascinação um grau de constrangimento máximo, né? Que ele coloca na ordem: a obsessão, que seria a obsessão simples, a subjugação e a fascinação. Então, o conceito de fascinação, né, ele diz assim: a fascinação, uma espécie de ilusão, ora produzida pela ação direta de um espírito estranho, ora por seus raciocínios capciosos, ilusão que altera o senso moral, falseia o julgamento e faz tomar o mal pelo bem. Então ele considerou esse o ápice da obsessão, né? Aí ele traz agora o oitavo ponto principal, né, que nós devemos estar atentos no que se refere à nossa relação com os espíritos, porque nós estamos tratando dos denominados riscos do espiritismo. Tá? Então, o oitavo ponto principal, ele fala o seguinte: por sua vontade, pode o homem livrar-se sempre do jugo dos espíritos imperfeitos. Isso aqui é super importante, né? Então, alegar que é obsidiado, né, que faz isso por causa dos obsessores, né, isso não tem grande justificativa. Então, diz Kardec: por sua vontade, pode o homem livrar-se sempre do jugo dos espíritos imperfeitos, porque, em virtude de seu livre-arbítrio, tem a escolha entre o bem e o mal. Né? Eu até costumo dizer às vezes, né, que alegando a obsessão, o espírito, o homem, ele sai de casa para ir para o bar beber. Né? Mas a gente nunca viu um homem, por exemplo, entrar num chiqueiro, né, e começar a comer fezes, né, alegando que é obsessão. Ele só faz coisas gostosas, né? Ele vai tomar uma cervejinha pela obsessão, né? Mas comer fezes, por exemplo, ele não come, né, por obsessão nenhuma. Né? Mesmo que ele seja constrangido por algum espírito, ele não faz isso. Né? Bom, então vamos lá. Por sua vontade, pode o homem livrar-se sempre do jugo dos espíritos imperfeitos, porque, em virtude de seu livre-arbítrio, tem a escolha entre o bem e o mal. Se o constrangimento chegou a ponto de paralisar a vontade,
E se a fascinação é bastante grande para obliterar a razão, a vontade de outra pessoa pode substituí-la. Então, nessa hipótese de querer se livrar, né, dos obsessores, né, se a pessoa já chegou a um estado tal, né, que já seria psiquiátrico, né, e ela não consegue mais revidar, tendo que tomar medicamentos, né? Isso então a vontade de uma outra pessoa nas reuniões de desobsessão, etc., né, poderia ajudar. Outrora se dava o nome de possessão. Olha então Kardec aqui na Revista Espírita, refutando a possibilidade da possessão, né? Então, assim, outrora se dava o nome de possessão ao império exercido pelos espíritos maus, quando sua influência ia até a aberração das faculdades. Mas a ignorância e os preconceitos muitas vezes fizeram tomar por possessão, o que não resultava senão de um estado patológico, então, que já seria um estado psiquiátrico, né? Para nós, a possessão seria um sinônimo de subjugação. Então, Kardec só tratava da possessão simples, da subjugação, da fascinação, e não tratava da possessão, porque ele considerava que possessão e subjugação seriam sinônimos. Não existiria um estado de subjugação e um estado de possessão. Quem estivesse naquele estado estaria subjugado ou possuído, né? Então ele fala assim, para nós a possessão seria um sinônimo de subjugação. Se não adotamos esse termo, o termo possessão, tá? Se não adotamos esse termo, foi por dois motivos. Primeiro, porque implica a crença de seres criados e votados perpetuamente ao mal. Mas apenas existem seres mais ou menos imperfeitos e todos podem se melhorar, né? Então, se a possessão só se desse por espíritos totalmente voltados, definitivamente voltados ao mal, então a possessão não existiria. Segundo, porque pressupõe igualmente a ideia de tomada de posse do corpo por um espírito estranho, uma espécie de coabitação quando só há constrangimento. E foi aqui que ele mudou o ponto de vista dele lá no livro A Gênese, porque ele percebeu que de fato poderia dois espíritos habitarem o mesmo corpo, coabitar, né? Então, até a psiquiatria conhece isso como dupla personalidade, né? E às vezes tem tripla personalidade, quádrupla personalidade, né? Tem vários espíritos habitando o mesmo corpo, né? Existe um apenas encarnado, um apenas dono daquele corpo. Uma personalidade, mas ela se subdivide. Não é que ela se subdivida, é que existe o espírito que é o dono daquele corpo, ele que encarnou naquele corpo, então ele é uma das personalidades. Mas existem os outros que utilizam tranquilamente, utilizam tranquilamente aquele corpo, usam aquele corpo tal como se fosse deles, né? Então, nesse caso aí pode existir até mais de um, né? Exatamente. Mais de uma entidade, né? Então, voltando aqui um pouquinho. Ele fala assim, primeiro porque implica a crença em seres criados e votados perpetuamente ao mal, mas apenas existem seres mais ou menos imperfeitos e todos podem melhorar. Segundo, porque pressupõe igualmente a ideia de tomada de posse do corpo por um espírito estranho, uma espécie de coabitação, quando só há constrangimento. A palavra subjugação traduz perfeitamente esse pensamento, o pensamento do constrangimento e não da coabitação. Dessa forma, para nós não existem possessos. Então, entendeu? Que aqui ele sustenta não existir. Dessa forma, para nós não existem possessos no sentido vulgar do termo, mas tão somente obsediados, subjugados e fascinados. Então, o tradutor colocou uma nota de rodapé aqui, porque esse tradutor aqui ele traduziu também as outras obras, então ele conhece perfeitamente, né? Ele coloca assim, em A Gênese, entre parênteses, 1868, Kardec admite a possessão. Vide capítulo 14, itens 47 e 48 da Gênese, onde Kardec revê essa posição aqui e admite a possessão. Foi por motivo semelhante, continua Kardec, que não adotamos a palavra demônio para designar os espíritos imperfeitos, embora muitas vezes esses espíritos imperfeitos não valham mais que aqueles que chamamos demônios. Foi unicamente
por causa da ideia de especialidade e de perpetuidade que se liga a esse vocábulo. Então, o vocábulo demônio, vulgarmente, se tem a ideia de que ele é demônio para sempre. Né? Dado pela igreja. Né? Né? E que ele jamais deixaria de ser demônio. Né? Então, quem é demônio, uma vez demônio, demônio para sempre. Né? Bom, assim, quando dizemos que não há demônios, não pretendemos afirmar que só haja espíritos bons. Longe disso. Sabemos perfeitamente que os há maus e muito maus, que nos impelem ao mal, que nos estendem armadilhas, nada havendo nisso de espantoso, visto que foram homens. Queremos dizer que eles não formam uma classe à parte na ordem da criação. Não existe a classe dos demônios, né? E que Deus deixa a todas as criaturas o poder de se melhorarem. Aqueles que hoje, em razão da maldade, poderiam ser encaixados no conceito de demônio, serão um dia espíritos elevados, espíritos puros, né? E uma coisa também importante, Astênio, que Kardec fala, é que ele não tira do indivíduo a responsabilidade. Ele precisa ter vontade de melhorar, né? Sim. E se melhorando, ele passa para outros patamares. Sim, e através da vontade que ele se livra de obsessões. Exatamente. O ideal seria que nem desse causa à obsessão. Exato. Né? Mas uma vez que deu causa, e a gente sabe que, infelizmente, até sem dar causa, por provação, pode surgir algumas obsessões, que, obviamente, o médium esclarecido, o médium sensato, ele se torna uma obsessão muito passageira, daí por ser passageira nem deveria ser chamada de obsessão, né, porque a obsessão é a permanência, né, a continuidade. A continuidade. Então, Chico Xavier passou por períodos de obsessões, entre aspas, passou, Divaldo passou, passa, quando espíritos extremamente inferiores tentam utilizá-los como instrumentos e geram uma série de... manipulá-los, gera uma série de obstáculos para eles e daí por diante, né? Bom, bem entendido isto, voltemos aos médiuns. Então, depois dele trazer esses pontos principais que nós devemos observar, volta aos médiuns. E a gente não pode perder de vista que ele está querendo tratar sobre os chamados riscos do espiritismo, né? Então, fala assim, bem entendido isto, voltemos aos médiuns. Em alguns, o progresso é lento, bastante lento mesmo, muitas vezes submetendo a paciência a uma rude prova, né? Então ele vai desenvolvendo a mediunidade dele ao longo de muitos anos, né? Noutros, esse progresso é rápido e em pouco tempo chega o médium a escrever com tanta facilidade e algumas vezes com mais presteza do que eu faria em seu estado habitual. Então, quando ele fala de progresso aqui, não é progresso moral, não é progresso espiritual, é progresso como médium, né? Como instrumento, né? Bom, é então que pode tomar-se de entusiasmo. E é exatamente nisso que está o perigo, né? Então, quando ele chega naquele ponto, a gente que ele está tão vaidoso que tudo que o Espírito fala, ele acha lindo, né? Então, é então que pode tomar-se de entusiasmo, e é exatamente nisso que está o perigo. Porquanto o entusiasmo enfraquece, e com os espíritos é preciso ser forte. Então, a pessoa entusiasta, ela se torna mais fraca, ela se torna invigilante, porque ela está entusiasmada, né? Bom, parece um paradoxo dizer que o entusiasmo enfraquece, nada havendo, porém, de mais verdadeiro. Dir-se-á que o entusiasta marcha com uma convicção e uma confiança que lhe permite superar todos os obstáculos. Portanto, tem mais força. Então, isso o que dizem. Sem dúvida. Contudo, tanto nos entusiasmamos pelo falso quanto pelo verdadeiro. Então, entusiasmo não é sempre em relação às coisas boas. Você pode se entusiasmar também com as coisas más. Pelo falso. Isso, um traficante de drogas, ele está entusiasmado, né, com aquela atividade dele. Está ganhando dinheiro, né? Então, sem dúvida, contudo, tanto nos entusiasmamos pelo falso quanto pelo verdadeiro. Apegai-vos às mais absurdas ideias do entusiasta e delas fareis tudo o que quiserdes. O objeto de seu entusiasmo é, pois, seu lado fraco, e por aí podereis sempre dominá-lo.
né? Então é possível dominar o entusiasta pelo lado fraco dele. E é isso que os espíritos inferiores fazem, né? Aproveitando o entusiasmo do médium, não é falso médium, é médium de verdade. A invigilância dele, né? E aí oferece para ele uma determinada teoria. E ele nunca viu aquela teoria em lugar nenhum. Ele, puxa, né, estamos descobrindo coisas novas. Mas exatamente isso que nós aprendemos com Kardec, que cuidado com teorias novas. Né? Verifica primeiro se outros espíritos... Tem procedência, né? Se outros espíritos, através de outros médiuns, estão também tratando desse assunto. Porque se esse assunto está sendo tratado só através de você, se você é o único médium, né, que recebe esse tipo de informação, né? Então, por exemplo... Seja vigilante. Seja vigilante. Então, por exemplo, o espírito Ramatiz só se comunicava através de um determinado médium. Então, fica vigilante, sabe? Porque se você não tem como comparar, sabe? É complicado. Pode ter ali algumas coisas. Exato. Né? Bom, então o homem frio e impassível, ao contrário, vê as coisas sem se deixar enganar. Combina, pesa, amadurece e não é seduzido por nenhum subterfúgio. É isso que lhe dá força. Então, Kardec diz assim, o homem que ele examina tudo antes, essa é a força dele. Porque se ele aceita tudo com entusiasmo, aí está a fraqueza dele. Né? Assim, os espíritos malévolos, que sabem disso tão bem ou mais do que nós, também sabem empregá-lo em seu proveito para subjugar aqueles que desejam manter sob sua dependência. E a faculdade de escrever como médium lhes serve maravilhosamente, visto ser um meio poderoso de captar a confiança, da qual se aproveitam se não mantemos a necessária vigilância. Felizmente, como veremos mais tarde, o próprio mal traz em si o remédio. Né? Então, ele vai trazer um caso aqui, né, grave, né, de um médium, e que o próprio mal, os espíritos exageraram tanto na dose que o próprio mal acabou se transformando em remédio, porque chega um ponto que o médium fala assim, bom, não pode ser isso, né? E aí começa a desconfiar. Então exageraram na dose. Mas se não tivesse exagerado, ele tinha aceitado tudo, né? Bom, prosseguindo, Kardec diz o seguinte: seja por entusiasmo, por fascinação dos espíritos ou por amor próprio, em geral o médium psicógrafo é levado a crer que são superiores os espíritos que com ele se comunicam, sobretudo quando tais espíritos, aproveitando-se dessa presunção, adornam-se de títulos pomposos, né? Afirmam ser o espírito fulano de tal, né? Ciclano, sempre figuras importantes. Sim, nós temos milhares de livros aí sendo vendidos, né, por espíritos que adotam títulos pomposos, né? E que se você espreme ali não sai quase nada, né? Bom, mas aí para poder ser capaz de espremer, você tem que ter lido Kardec bastante, né? Então vamos voltar. Aproveitando-se dessa presunção, adornam-se de títulos pomposos, tomando nomes de santos, de sábios, de anjos e da própria Virgem Maria, conforme a necessidade e segundo as circunstâncias. E, para desempenhar seu papel de comediantes, chegam até mesmo a portar a indumentária extravagante das personagens que representam. Né? Então, um médium vidente, né, acabaria vendo, né, com as indumentárias lá, se ele fala que ele foi um rei e tal, vê com a indumentária do rei, né, e daí por diante. Bom, tirai suas máscaras e vereis que se transformam no que sempre foram. : ilustres desconhecidos. É o que necessariamente devemos fazer, tanto com os espíritos quanto com os homens. Né? Então, sempre pé atrás, né? Principalmente no que se refere à publicação daquilo que você receba da espiritualidade. Né? Recebeu, guarda com você, né? Submete, isso é a orientação do Kardec, submete a outros estudiosos da doutrina espírita, né? A outros centros espíritas. Recebemos isso no nosso centro. O que vocês acham? Né? Para receber críticas antes de ir lá para a gráfica e botar no papel, né? Botar no papel. Quem recebe... E influenciar outras pessoas. Isso. Se quem recebe, ele mesmo já toma a decisão de publicar,
haverá sempre um grande risco, né? Sem submeter a análise, enfim. Da crença cega e irrefletida na superioridade dos espíritos que se comunicam à confiança em suas palavras, não há senão um passo. É o que também acontece entre os homens. Se conseguirem inspirar essa confiança, haverão de sustentá-la por meio de sofismas e dos mais capciosos raciocínios perante os quais frequentemente inclinamos a cabeça. Os espíritos grosseiros são menos perigosos. Os espíritos grosseiros... Por que os espíritos grosseiros são menos perigosos? Exatamente por serem grosseiros. Você percebe a grosseria, né? Então os espíritos grosseiros são menos perigosos. Reconhecemos-los imediatamente e só inspiram repugnância. Os mais temíveis em seu mundo, como no nosso, são os espíritos hipócritas. Falam sempre com doçura, lisonjeando as mentes predispostas, né? São meigos, aduladores, né? Depois se mostram, né? Dizem que estão em companhia de Inácio fulano, ciclano, né? Sabe? Enfim, bom, Inácio Ferreira, né? Lisonjeando as mentes predispostas. São meigos, aduladores, pródigos em expressões de ternura e em protestos de devotamento. É preciso ser realmente forte para resistir a semelhantes seduções. Mas direis, onde estaria o perigo, desde que os espíritos são impalpáveis? Então eles não podem nos derrubar, etc., né? O perigo está nos conselhos perniciosos que dão, aparentemente benévolos, e nos passos ridículos, intempestivos ou funestos a que somos induzidos. Já vimos alguns espíritos fazerem com que certas pessoas corressem de país em país à procura das coisas mais fantásticas, sob o risco de comprometerem a saúde, a fortuna e a própria vida. Então diz assim, vai na Arábia, lá no e tal lugar, que você vai encontrar, e aí a pessoa, né, vai para lá. Vai e não quer saber. E chega lá e não encontra nada. Ele fala, não, porque se mudou para tal lugar. E aí vai ele, né? Então é isso. Bom, vimos-los ditar com toda a aparência de gravidade as coisas, vimos-los ditar com toda a aparência de gravidade as coisas mais burlescas, as máximas mais estranhas. Então, há um livro aí que já vendeu muito e continua vendendo, em que o espírito, né, que também traz um pseudônimo de respeito, né, ele diz que tudo que se tem em espiritismo, tudo que apareceu em espiritismo até agora foi apenas um ensaio, que o espiritismo está começando agora, quer dizer, através dele, né, desse espírito, né, que traz um nome de respeito, etc., que o espiritismo estaria começando agora, que tudo que se fez até então foi apenas um ensaio. E aí o médium não consegue descobrir a farsa, né, por trás disso. Você lembra também daquele livro, também vendeu horrores, né? O Universo em Desencanto. Sim. Esse pelo menos não era espírita, né? Mas era uma teoria, né? Mas pelo menos não era espírita. Agora o problema são os médiuns, né, que recebem, veem o espírito escrevendo essas bobagens, né, grosseiras, e mesmo assim publicam e vendem muito, né? Porque eles falam lá coisas que as pessoas adorariam que fosse. Bom, só terminando esse parágrafo. Como convém dar o exemplo ao lado da teoria, vamos relatar a história de uma pessoa do nosso conhecimento que se encontrou sob o império de uma fascinação semelhante. Então a fascinação, nós já vimos que para Kardec, nesse momento, era o grau máximo da obsessão, né? E terminamos por hoje. Até logo, meus amigos, meus irmãos, que nós esperamos vocês com o Clube da Fraternidade. Associem-se 3386-1422 3386-1422. Eu me despeço, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos
e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.